Texto de hoje, Lucas 19, 1 a 10, seguindo as leituras próprias do dia, que servem de fundamento para a nossa mensagem, para a nossa conversa. E eu destaquei especialmente o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E eu não mudei o texto do dia, uma vez que estamos próximos da reforma luterana, até porque amanhã à noite teremos um culto distrital em que esse tema será amplamente abordado, porque hoje também estamos celebrando o aniversário aqui da Castelo Forte. São 20 anos do trabalho que foi iniciado na casa de Dona Valdete e que 16 anos nós temos aqui no templo. Mas ao todo então são 20 anos. Vamos pensar sobre isso, vamos pensar no que passou e vamos pensar no que ainda está para acontecer. É interessante que o texto de hoje, quando nós vemos o relato de Zaqueu e o encontro de Jesus com ele, a gente destaca que a iniciativa é de Jesus ao chamá-lo, ao identificá-lo. Jesus, ele vai ao encontro de Zaqueu e diz: eu quero ir na sua casa, eu quero estar contigo, eu quero ficar próximo de você. Quando nós pensamos em igreja, nós precisamos compreender que a igreja, ou uma construção, vamos chamar assim, de igreja, também é uma maneira que Deus usa para chegar até nós. Na realidade, Jesus vem ao nosso encontro através de sua palavra, batismo, Santa Ceia. Jesus continua chamando pecadores ao arrependimento. E quando nós lemos Lucas 19, 10, o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós notamos a intenção de Jesus de insistentemente buscar aqueles que se perdem. Ora, nós sabemos que toda a humanidade se perdeu por ocasião da queda em pecado. De lá para cá, toda a humanidade estava afastada de Deus, e foi a iniciativa do próprio Deus, através do envio do próprio Cristo, que nós temos a oportunidade e o privilégio de sermos resgatados por Jesus. É interessante que Jesus também foi ao nosso encontro. Cristo chegou até você, Ele foi te resgatar, Ele foi te buscar, e hoje você está aqui. São 20 anos em que o Evangelho tem sido anunciado. São 20 anos em que aqui também Deus quer que as pessoas continuem escutando a sua palavra. Essa é a missão de Jesus: buscar e salvar quem estava perdido, quem estava desorientado na sua vida espiritual. Essa é a missão da igreja. A igreja, a congregação, os cristãos, eles não têm uma missão que eles criam. Não está no nosso poder decidir qual vai ser a minha missão como cristão, como igreja. Como congregação Castelo Forte, não está dentro do poder da congregação decidir o que vai anunciar ou o que não vai anunciar. Porque quando isso acontece, fatalmente nós deixamos de anunciar a palavra de Deus e começamos a anunciar as nossas próprias ideias. Quando nós deixamos a palavra de Deus e a missão de Deus, que é buscar e salvar as pessoas perdidas e desorientadas, nós colocamos missões que não condizem com a nossa fé. E foi isso que aconteceu por ocasião daquele período
em que a igreja estava sobre as trevas. Quando, ao invés de anunciar o Evangelho, se anunciava ideias humanas, mensagem que agradava as pessoas. Mas aquele período da reforma, em que a luz do Evangelho estava ofuscada, esse período então, ele foi trabalhado por Deus através não só de Martinho Lutero, mas de muitos servos que não ousaram em anunciar o Evangelho. Quando nós olhamos a história de Zaqueu, a gente vê a ousadia de Jesus indo ao encontro de uma pessoa que, pelos religiosos da época, era desprezada. Uma pessoa que realmente tinha sua dificuldade. Mas são essas pessoas que têm dificuldade, que precisam do Evangelho. Os sãos não precisam de médico. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós nascemos perdidos, espiritualmente mortos. Todos nós nascemos afastados da presença gloriosa de Deus. E é por isso que é tão importante compreendermos a ação de Deus através da pessoa e obra de Jesus Cristo. A reforma luterana, a reforma protestante, nada mais foi do que uma volta à grande mensagem de que o ser humano só é salvo pela fé no Salvador Jesus Cristo. E foi isso que Lutero defendeu, e depois tantos outros que antes dele, inclusive, morreram por causa dessa mensagem. Porque essa mensagem, ela é ousada. As pessoas muitas vezes não gostam, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem ouvir uma mensagem que agrada a elas mesmas. E a mensagem de Deus mostra, por um lado, o nosso pecado. Se não fosse assim, Zaqueu não tinha tomado essa decisão. Ele percebeu que ele estava roubando, ele percebeu que ele estava equivocado na sua vida, e então ele tomou uma decisão. Mas a decisão dele, que é importante sim, foi o fruto do encontro com o Salvador Jesus, mostrando que aquele que se encontra com Cristo, aquele que confia em Jesus como seu Salvador, tem a sua vida renovada pelo poder do Espírito Santo, e já não pode mais viver em pecado. Pelo contrário, luta contra o pecado e busca constantemente a presença de Deus. 20 anos, são 20 anos aqui em Maruí, são 499 anos de reforma, são quase, vamos colocar, 2000 anos em que o Evangelho tem sido anunciado. E a gente olha e vê muitas pessoas ainda perdidas. Pessoas perdidas fora das igrejas. Às vezes pessoas perdidas dentro das igrejas. No texto de Isaías de hoje, nós vemos Deus chamando a atenção do seu povo, que tinha uma vida religiosa até bacana, estava tudo legal, mas o coração e a mente estavam longe e afastados de Deus. E o que Deus diz em Isaías 1,18? Vinde e arrazoemos, vinde e vamos conversar. Deus não quer que a gente corra dele, que a gente se afaste dele, mesmo que os seus pecados forem muitos. Eu vou dar um jeito nisso. Deus quer nos ajudar, e a ajuda de Deus não é outra a não ser a que Ele nos oferece gratuitamente através do sacrifício redentor de Jesus. A feliz troca. Quando Cristo assumiu o seu e o meu lugar, quando Ele pagou o preço pelos nossos pecados,
dando a possibilidade, a oportunidade e o privilégio de sermos feitos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, Zaqueu teve essa oportunidade. Você também teve, por ocasião do seu batismo, por ocasião do momento que você chegou à fé no Salvador Jesus. Agora é época de celebração, é verdade. A gente olha para trás e vê como Deus foi misericordioso. Hoje, herdeiros do protestantismo, herdeiros da reforma, herdeiros da mensagem do Evangelho, só podemos agradecer a Deus, porque Ele abriu nossos olhos para podermos confiar que a nossa salvação está alicerçada somente em Cristo Jesus. Mas a luta continua, a vida prossegue, ainda o obscurantismo pode voltar, as pessoas podem se perder. Quantos são aqueles que ainda se perdem? Não porque Deus não é gracioso, mas se perdem por culpa própria. Cabe-nos como igreja insistir, cabe-nos como igreja anunciar não as nossas ideias, não aquilo que nós achamos que é importante, mas aquilo que Deus nos diz que é fundamental. O trabalho da igreja é o mesmo trabalho de Jesus: buscar e salvar o que se havia perdido. Estamos falando de pessoas, estamos falando de gente, estamos falando de pessoas que serão condenadas se nós não revelarmos a elas o Evangelho de Jesus. Essa tarefa é da igreja como instituição, é verdade, mas você é a igreja. Lutero resgatou isso, o sacerdócio universal. Você pode sim anunciar o Evangelho através de sua vida. E quando você encontrar, perceber, se relacionar com uma pessoa que ainda não foi alcançada por Cristo Jesus, você poderá sim ser um instrumento de Deus, revelando o amor de Jesus a essa pessoa. 20 anos em que o Evangelho foi anunciado, muito esforço foi empreendido, liderança, membros, crianças, jovens, adultos, idosos, pastores, todos nós somos o corpo de Cristo, todos nós somos a igreja de Deus, todos nós temos a mesma missão: buscar e salvar o que se havia perdido. É tão bom podermos estar nessa noite aqui e vermos que nós fomos encontrados por Cristo, que nós não estamos mais perdidos. Nós podemos agradecer porque Deus nos encontrou, mesmo quando nós nos escondemos dele, mesmo quando nós muitas vezes optamos pelo erro, mesmo quando nós gostamos de viver em pecado, Deus vai ao nosso encontro e diz: vinde, venham, eu quero ajudar vocês. Como ele falou para Zaqueu: desce, Zaqueu, depressa, não fique apenas observando eu passar, não fique só olhando eu passar. Eu quero ser o seu Salvador, eu quero entrar na sua casa, na sua vida. Eu quero que você seja encontrado por Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém.